France tem prestado grandes serviços à cultura de nossa cidade. É uma honra recebê-lo em nosso programa. Muito boa tarde, professora France. Boa tarde, Mônaco. Boa tarde, telespectadores e produção. A honra é toda minha. É a segunda vez que tenho ocasião, oportunidade de estar aqui expondo alguma coisa da minha obra, do meu trabalho, para o Grupo Mônaco de Cultura, o que muito me deixa feliz. Pois não. France, fale-nos como se sentiu ao ser eleita para a presidência do Instituto Histórico Geográfico de Niterói. Até parece, seria o ideal que tivesse sido num passo único. Na verdade, foi uma ocasião de uma disputa até acirrada, porque geralmente ocorre que temos sempre, como candidatos, um candidato único nas eleições todas que tem havido, mas dessa vez tivemos a oportunidade de concorrer com outro postulante, que afinal nos deu a vitória também, ele mesmo, naturalmente. Foi um caminho árduo, mas temos um gosto maior, um sabor maior nesta vitória de congregação. Queremos que todos estejamos juntos daqui para frente, Mônaco. Se Deus quiser. Há alguns projetos em vista, France? Sim, há muitos projetos, Mônaco. É importante que o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói continue brilhantemente a sua caminhada. E para isso temos que nos valer de uma equipe muito boa, que vou declinar em seguida, mas antes, se me foi perguntado assim, eu passarei a alguns pontos da nossa pauta de trabalho, nosso projeto de trabalho, E eu queria, então, em primeiro lugar, Mônaco, dizer que cuidaremos da adequação urgente do Estatuto à legislação pertinente em vigor. É preciso que se faça isso. E a nossa Comissão de Estatuto e Regularização Jurídica e Fiscal da instituição cuidarão muito bem disso. Temos também, já em meta, a programação do 15º curso de História, sobre o tema que nós já estabelecemos, pesquisa da história até o século XIX, inclusive de 5 de maio a 21 de julho, e encerramento solene 27 de julho de 2012, ocasião em que será comemorado o 39º aniversário do IHGN. Temos que cuidar também, fazendo gestões junto aos governos estadual e municipal, para conseguirmos local e a própria sede definitiva para o IHGN, instituição da memória niteroense, que há 4 décadas trabalha em prol da história, porque ainda hoje e até hoje merecemos o agasalho, agora, atualmente, da Fundação Municipal de Cultura. Então, estamos ali como que, por favor, mas é preciso que a nossa instituição tenha identidade própria, tenha um caminho próprio, e precisamos dessa ajuda dos governos nossos. Por aí seguiremos, com a participação junto a órgãos dedicados à história e à preservação do patrimônio cultural. Outro ponto também, obtenção de patrocínio para a publicação de pesquisas desenvolvidas no âmbito da historiografia e disciplinas ligadas à história, como geografia e demais disciplinas humanas e sociais, para o que eu já fiz um primeiro contato, já fizemos um primeiro contato com o ilustre presidente da imprensa oficial, então, que gostaríamos de obter esse agasalho, esse patrocínio para a publicação de um número anual da nossa revista do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Temos a apresentação em vista de comunicações assinadas por membros do IHGN durante as sessões ordinárias,
Queremos também fomentar a elaboração de obras acadêmicas com base na epistemologia, na heurística, que é justamente a lida com as fontes, né, primárias, secundárias, com a documentação toda, né, citada no texto, recomendando-se a utilização eventual, tão somente eventual, da internet, mas que a pesquisa seja sempre profunda. Costumamos dizer que a pesquisa não precisa ser extensa, mas deve sim ser intensa, aprofundada sempre. E por aí temos mais uns 4 pontos, mas deixaremos para depois, se houver oportunidade. Obrigada. Pois não. Na verdade, é na Fundação Municipal de Educação, né? Sim, sem dúvida. Na educação, sim. Como está formada, Franci, a equipe de trabalhos? Temos a felicidade, senhoras e senhores, de contar com uma equipe muito bem estabelecida, para o que contamos com a aquiescência, a deferência de cada um e de todos que foram por nós convidados a participar dessa equipe nossa. Temos na vice-presidência, primeira vice-presidente, Sônia Maria Saturnino Braga Santos, conhecidíssima, né? Historiadora, socióloga e também política, né? Ela foi a única vereadora do nosso município a concluir o seu mandato livremente. Temos como secretários o primeiro secretário, Roberto Karlmeier Mertens, que é um jovem filósofo, doutor em filosofia, especializado na obra de Heidegger, né, que é pós-contemporâneo, e sua obra toda é pós-contemporânea, um rapaz de apenas 39 anos. Como segundo secretário, temos o Gilberto Graças Garbi, que justamente é um grande jornalista, né, um homem de teatro, de televisão, da mídia, né? É uma grande personalidade, o Gilberto da Graças Garbi, que aceitou tão bem vir trabalhar conosco. Temos como primeiro tesoureiro César Augusto Ornelas Ramos, é um grande historiador, já com um caminho percorrido, inclusive em Portugal, na Torre do Tombo, com uma obra muito bem estabelecida, e atualmente primeiro diretor da História, né, da disciplina da História na La Salle, né, na Universidade. Temos como segundo tesoureiro, que no caso é uma mulher tesoureira, a doutora, professora, historiadora, advogada também, Maria do Carmo Assunção Borges, outra grande personalidade. Bibliotecário, uma graça também de Deus, Rubens Carrilho Fernandes, que ninguém mais é do que o diretor do arquivo da Câmara Municipal de Niterói. Ele nos chega com grande conhecimento do trato com a matéria e certamente será de grande ajuda para o estabelecimento definitivo da nossa biblioteca. Sem dúvida alguma, rapaz de muito valor. Orador oficial, temos também o grande chancelier Raimundo Neres Stelling Júnior, que também é uma grande personalidade, um homem que transita nos vários meios da maior importância da nossa cultura, até nacional, e com alguns passos lá fora também. É um grande nome, Raimundo Nery Stelling Júnior. Sem dúvida. Comissão de História, temos Cibele Moreira de Ipanema, é um naipe excelente, Cibele Moreira de Ipanema, Marilda Correia Ciribelli, ambas fundadoras da nossa instituição, além de Carlos Vers, que também é um grande historiador, grande conhecedor da história da nossa cidade. Tem 4 obras publicadas, inclusive a Niterói Cidade Sorriso, uma obra que alcançou grande sucesso aqui no nosso meio cultural. São esses 3, todos eles membros do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, grandes personalidades que estão conosco. Na Comissão de Estatuto e Admissão de Sócios, estamos com José Hinaldo Alves Alonso, que é outro fundador
também um grande conhecedor da matéria, da pesquisa, da história, da geografia, um grande nome também. Alódio Moledo dos Santos, também fundador da nossa instituição, e Júlio César Vani, que é advogado, um homem internacional, um poliglota, um homem de raízes italianas. É uma beleza, é também outra personalidade, e atualmente é quem preside o Cenáculo Fluminense de História e Letras, uma grande instituição. E com grande brilhantismo. Sim, Mônaco, concordo. Também na Comissão de Publicações temos 3 jornalistas da maior excelência. Júlio Vasco, não é preciso apresentá-lo, ele domina aqui, presente na nossa mídia, uma pessoa de grande conhecimento. Luiz Antônio Pimentel, também fundador da nossa instituição, que é um grande nome, é um patrimônio centenário ele mesmo. Além de Rogéria Moreira de Ipanema, que é a editora responsável pela revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, que agora está justamente em Mônaco, recebendo o agasalho, a revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, recebendo o agasalho da imprensa oficial, esse mesmo agasalho dessa mesma imprensa que nós ousamos pretender merecer. Temos Comissão de Contas, Nilson Ligori Santana, também um grande professor, né? E atuante ainda hoje, muito no nosso meio, e um grande geógrafo de grande conhecimento, além de Marione Meirelles Silvestro, que também tem conhecimento da história e está acabando de terminar uma pós-graduação em filosofia. É também um bom nome, um ótimo nome, um grande nome que está conosco. E arremato com Ismael Vicente Ferreira, que também é um batalhador de grande conhecimento e tal da nossa história e da história do Brasil como um todo. São esses os nomes, são 21 nomes. Parabéns, porque são nomes que realmente marcaram e marcam no trabalho cultural de nossa história. São figuras realmente reconhecidas na área. Você é a primeira mulher a presidir o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói? Mônaco, esta é uma pergunta muito oportuna. Na verdade, eu sou a segunda mulher. Não é que o primeiro nome tenha ficado esquecido, não. Ouvimos sempre as maiores e mais frequentes referências ao nome da grande historiadora Thalita de Oliveira Casadei, que é viva, que está conosco ainda, né? Não atuando mais dentro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, mas um nome que está sempre presente nas nossas referências e considerações, e é uma pena que ela não esteja mais frequentando os nossos ambientes. Mas a Thalita de Oliveira Casadei, esta sim, foi a primeira mulher, a idealizadora da instituição, quem sonhou mais alto e conseguiu tudo que nós temos hoje, né? Porque tudo ficou implantado lá, quando ela realizou o sonho de fundar a nossa instituição. Foi a primeira presidenta de 1973, desde a fundação da instituição até 1975, um mandato, então, de 2 anos, e depois prosseguiram outras, né, gestões, naturalmente, com outros fundadores, até chegar agora ao nosso domínio, se Deus quiser, com muita satisfação e as nossas mãos. Então, somos, em verdade, a segunda mulher a estarmos comandando, né, com uma equipe excelente, como foi aqui declinada, os destinos nos próximos 2 anos do IHGN. Franci, e quem é seu patrono no Instituto Histórico? Meu patrono, Mônaco, no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, é ninguém menos do que João Lúcio de Azevedo, por escolha nossa. Até porque essa ideia das cadeiras, da formação acadêmica propriamente dita, com cadeiras
dentro do IHGN, nos foi trazida na primeira gestão, se bem me lembro, do nosso historiador, que também é o nosso segundo vice-presidente, Francisco Tomasco de Albuquerque, cujo nome deixei para declinar agora com mais ênfase, porque ele desenvolve um trabalho muito interessante, muito significativo dentro da nossa instituição e do nosso estado do Rio de Janeiro. É quem promove a instituição e promove a possibilidade de conseguirmos uma sede definitiva, um museu para a nossa instituição. O Francisco Tomás de Albuquerque é fundador e presidente do Ciclo Monárquico. Ele é republicano, vivemos todos numa república, assumidamente, mas é claro que reconhecemos o mérito, os valores dos nossos antepassados, de quem cuidou de nós, daqueles que cuidaram de nós desde as nossas origens, né? Por mais de um século, enfim. Pois não. Franci, sua obra lançada este ano, Historiografia e Ensaios, vem alcançando grande sucesso e bela repercussão no meio cultural. Gostaríamos que falássemos um pouco sobre a obra. Você, Mônaco, está se referindo à Historiografia e Ensaios. Exatamente. Uma obra que nos deu sempre muito prazer, enorme prazer em publicarmos agora, neste ano de 2012. E, enfim, é uma coletânea feita por nós durante praticamente 4 décadas, de ensaios ligados à história, com estudo da história. Por isso, o nome escolhido ficou sendo ensaios historiográficos. São muitos ensaios desde as origens, desde os algarves, até porque houve uma provocação nisso. Um dia, numa academia de letras, nos perguntaram, assim de público a todos, afinal, de onde vem o Império dos Algarves? E daí ficamos assim, o Império vem lá da época dos muçulmanos, dos árabes e tal, da Espanha antiga, não tínhamos ainda Portugal e tal, de Marrocos e tal, do Algarve, mas enfim, calou-nos fundo aquela pergunta e resolvemos então partir para o estudo na heurística, né? Uma pesquisa enorme que fizemos, aprofundada, e está aqui hoje, resumidamente, sim, porque é uma obra muito extensa e não daria, assim, num corpo de ensaio só para ser enfocado. Aliás, me parece, bem me lembro, a abertura do livro, né? Do Reino dos Algarves ao Brasil, o título escolhido por nós. Temos outros trabalhos também importantes, são 240 páginas de ensaios historiográficos nesta obra, que se encontra, por sinal, à disposição do grande público, na livraria da UF, né, EDUF, né, na Miguel de Frias, ali na reitoria, e também no ponto de venda, na livraria do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro, justamente na sede embaixo. E também agora está tendo na Gutenberg, aqui em Niterói, também, ali na parte de estudos de filosofia. Pois não. Franci, fale-nos sobre algumas instituições a que você pertence. Eu sei que são várias, mas cite-nos algumas. Essa pergunta, Mônaco, é sempre recorrente. Me dá prazer respondê-la, assim, como a todas as outras. Falar da nossa obra é um momento, assim, sempre de rara oportunidade. O escritor, historiador, nem sempre, a não ser aqueles que ocupam os primeiros pontos da mídia em geral, da mídia nacional, nós outros, né, pobres mortais, pouco temos disponibilidade de falar de nós mesmos. Mas, enfim, integramos
algumas academias. Começamos aqui em Niterói, justamente com o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, em 1988, mas tomamos posse em 1989, quando se iniciava, e a convite dele mesmo, a gestão de José Hinaldo Alves Alonso. Depois passamos, em seguida, em 91, a integrar justamente o Cenáculo Fluminense de História e Letras, que é outra instituição pela qual nutrimos um grande carinho, um grande respeito, uma instituição que já conta com 88 anos de vida, não é? De vida e de sobrevida. É muito difícil essa sobrevivência. É a entidade mais antiga de Niterói. A mais antiga é a Academia Fluminense. É a Academia Fluminense de Letras. Temos também como casa nossa a Academia Brasileira de Literatura, no Rio de Janeiro, a Academia Friburguense de Letras, em que nós ocupamos há alguns anos a vice-presidência, então em Nova Friburgo, e pertencemos a ela, e as instituições culturais da minha terra, Campos dos Goytacazes, né, as academias de letras de lá e também o Instituto de Letras de lá. São assim algumas delas. Integramos também o PEN Clube do Brasil e a UBE, União Brasileira de Escritores. Só isso. Realmente são muito obrigada. No Instituto Histórico Geográfico de Niterói, gostaríamos de saber, além do literato, haverá algum boletim ou outro elemento de divulgação durante a sua gestão? Sim, Mônaco. Aliás, faz parte da nossa pauta de trabalho, né, de projeto de trabalho, justamente. Nós íamos prosseguindo aqui, podemos até continuar agora para exposição dessa pergunta, dessa resposta, da qual você, né, nos pede uma resposta. Temos a divulgação na mídia pela Comissão de Publicações das Atividades do HGN, publicação mensal ou a cada 2 meses do boletim informativo pela Comissão de Publicações. Justamente aí temos a resposta à sua pergunta, né, no sentido de que pretendemos, sim, publicar um boletim. A princípio, Mônaco, nossa pretensão é fazermos um boletim virtual. E, quando nos for possível, né, quando tivermos a contribuição decidida da maioria ou de todos os membros da instituição, né, em ajuda anual ao nosso instituto, temos a pretensão de esperar uma oportunidade nisso para a publicação gráfica, né, na imprensa, né, do boletim. A princípio será virtual. Certo. Sabemos que o curso do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói terá início no mês de maio. Esse curso será gratuito e aberto à comunidade? Mônaco, nós esperamos que sim. O nosso curso tem sido gratuito nas últimas gestões. Eu espero que continuemos assim e pretendemos até ocupar o mesmo espaço ocupado até o meio do ano com o curso, que muito nos deu prazer. Justamente falamos de um belo auditório que encontramos no Liceu de Niterói. Esperamos merecer, estamos já solicitando, não é? Já solicitamos também o espaço através de um membro do nosso instituto. Na Academia Brasileira de Literatura, você ocupa a cadeira número 612, patronímica de Luiz da Câmara Cascudo. É ele um dos nossos maiores folcloristas? Sim, sem dúvida. Luiz da Câmara Cascudo é uma personalidade rara na nossa cultura, na cultura brasileira,
e muito respeitado também mundialmente. Luiz da Câmara Cascudo tem, assim, um currículo extraordinário, imenso, imensurável praticamente, com obras da maior importância, inclusive em Mônaco, um dicionário de folclore. Exatamente. É considerado o nosso maior folclorista, e esse dicionário de folclore realmente tem um valor extraordinário. Franci, muito obrigado pelo seu comparecimento. Foi uma honra muito grande tê-la aqui no nosso programa do Grupo Mônaco de Cultura e Saúde. Considerações finais. Mônaco, a alegria e o prazer, a emoção também sempre tomam conta de nós quando estamos aqui diante das câmeras, falando para um público tão seleto, um público interessado na cultura. Não fora você, como se diz já comumente na nossa cidade, o Papa da Cultura Niteroense, Mônaco. Isso é só para agradecer, né? Só para agradecer. Tá. Estamos sempre às suas ordens. Muito obrigado. Agora, então, no comando do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, queremos merecer mais e mais a sua consideração. Pois não, fico muito obrigada, grato. Mônaco, muito obrigada. Notícias. Daqui a pouco, na Sociedade Fluminense de Fotografia, Natal dos Poetas, promovido pela Associação Niteroense de Escritores, com homenagem a Luiz Antônio Pimentel, 17 horas. Repetimos que dia 15, posse de Franci Machado d'Arigo, 17 horas, na sede do Instituto Histórico, na Fundação Municipal de Educação, Rua Visconde do Uruguai, 414. Despeço-me agradecendo a presença da escritora Franci Machado d'Arigo e aos telespectadores. O segundo bloco, o de saúde, terá o comando da acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado. O Laboratório de Imagem e Som da UF é um projeto de inovação na área de letras. O LIS é um centro de pesquisas de linguagens, literatura e mídias. Produz documentários, programas de áudio e de vídeo sobre linguagem e literatura. O laboratório conta atualmente com 12 alunos que são estagiários, alguns são bolsistas, né, da FAPERJ, do CNPq, PIBIC, da Prograde. Inclusive, o laboratório é um centro de estágio, então a gente recebe alunos de outros cursos também, além do curso de letras, né? Alunos como os de estudos de mídia, de cinema, costumam frequentar o laboratório e trabalhar aqui também. Além disso, o laboratório também tem uma interface com os laboratórios do IACS, do Instituto de Artes, né? Então a gente tem um diálogo com o pessoal de cinema, com o pessoal de artes, com o pessoal da história, né? De maneira a criar uma rede de laboratórios que lidam com o audiovisual aqui na UF. Todos os alunos envolvidos fazem um pouco de tudo, assim. E é sempre buscando novas formas de interpretar, né, de interligar tanto a literatura quanto o cinema, a TV, as mídias em gerais. Eu já atuei no documentário, a gente se reveza, a hora a gente está na câmera, a hora editando, a hora atuando, a gente pode fazer um pouco de tudo. O LIS está localizado no Instituto de Letras, no campus do Gragoatá, Bloco B, sala 414. É a primeira vez que minha faculdade, que é na França, que se chama Universidade Lumière Lyon 2, na cidade de Lyon, é que na UF faz um intercâmbio. Adalberto me dá ajuda e também autonomia. Pode fazer o que quer e também ele me orienta. Em tudo o que pessoas me falam me interessa, porque é novo para mim. A gente tem um equipamento, graças ao apoio da FAPERJ e do CNPq, a gente tem um equipamento de captação de vídeo de alta definição, né? Câmeras de alta definição, HD, a gente tem microfones,
A gente tem um conjunto de luzes, um estúdio preparado para gravação de vídeo também. Ou seja, a gente tem condições de produzir até filmes de longa-metragem em formato digital. Alguns dos trabalhos estão disponíveis no site. E eles têm tido um acesso enorme, sobretudo o nosso programa dos Lusíadas está sendo acessado atualmente até em Portugal, né? Está se transformando numa referência. Hoje mesmo a gente está gravando o canto 5º dos Lusíadas lá na Academia Brasileira de Letras, com a professora Cleonice Berardinelli, 2 dos nossos estagiários estão lá. Então, aos poucos, o laboratório vai cumprindo também uma função social importante, né? Não só para integrar os alunos de letras aqui de Niterói, da região do estado do Rio, para o trabalho do audiovisual, né? Mas também para divulgar, fazer uma divulgação científica do que a UF vem produzindo na área de letras e linguística. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje, com muito prazer, estamos recebendo o artista plástico João Barbosa do Nascimento. Barbosa, é um prazer muito grande ter você aqui conosco, até porque eu fiquei pensando, né, como é que eu deveria falar com você no início do programa. E eu acho que eu tenho que falar com você no início do programa assim: homem guerreiro, conta pra gente segredo de homem guerreiro que passa por coisas difíceis na vida e tá firme, tá inteiro. Como é que é isso? Esse ano você passou aí um perrengue, né, com coisas, com doenças da área respiratória, né? Foi isso mesmo. Mas primeiro eu quero te agradecer muito a você deixar esse espaço para que possamos conversar um pouco sobre experiências, mais que tudo. Eu acho que todos nós a temos. E a temos, como você falou, o homem guerreiro. O homem guerreiro é aquele homem que sempre está procurando a verdade de alguma coisa. Está procurando a verdade. Sim, está e acho que ultrapassar constantemente seus próprios limites. Correto. Né? E às vezes querendo e às vezes não. Uhum. Por causas, às vezes, que está fora. Quase que eu falei espanhol. Que está fora justamente da nossa perspectiva de vida, né? Uhum. A gente pensa, vive uma vida como se ela fosse uma vida ideal, né? Uhum. E ela não é bem assim. A gente não tem essa consciência plena de que a vida é feita de inesperados, né? De inesperados. Então a gente fica naquela situação cômoda de achar que as coisas vêm a nós, que não é preciso fazer muito esforço e tal, e que coisa, assim, que né? existe uma espécie de destino, né? Eu acho que não existe bem isso, não. O destino é feito pelo homem mesmo. A gente constrói a vida da gente. A gente constrói o destino. Escolhe caminhos. E às vezes não tem opção. Uhum. Às vezes não tem opção. Pois é, e você como grande guerreiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho, que você comentasse alguma coisa que nós conversávamos agora há pouco antes de entrar, quando você falava do descompasso entre nós humanos e a mama terra. Ah, sim. E há esse descompasso mesmo. E esse descompasso nós estamos vendo a cada momento. Você de manhã tem um sol horroroso, está esturricando, as geleiras lá nos polos estão derretendo, né? Uhum. É gente morrendo de fome na África, né? Enquanto se gasta milhões em outras coisas. O
Você não tem o mínimo para sobreviver. E é um descompasso, realmente, como você acaba de dizer aí, entre o que a Terra, né, a Mama Terra, que é a dona de tudo isso aqui, né, estamos parte dela, Com ela certeza. precisa respirar e não pode Põe respirar. seu microfone um pouquinho mais perto da boca. Tá bem. E muitas vezes nós queremos, ela tenta respirar. Vamos ver uma coisa interessante que já passou há séculos. Os maias, onde estão os maias? O que sobrou ficou no sul do México já. Onde ficou aquela civilização? Ela morreu por quê? Porque eles cumpriu leis da Mama Terra. Você destruiu a floresta e ela não pôde respirar mais. Pois é. Então, você está passando para a gente que o homem hoje vive um descompasso. Correto. Não é? Justamente com a Mama Terra. Né? E desse descompasso surgem, então, todas as crises que nós estamos vivendo, inclusive as crises de saúde, as doenças que nós já tínhamos, pelo menos no nosso país, que já tínhamos erradicado. Correto, estão voltando. Né? Estão voltando. Às vezes a gente não sabe nem bem porquê, né? Você inventa, por exemplo, há pouco tempo atrás, por exemplo, no México, houve lá o problema com os porcos, os leitões. Sim. Então se criou uma vacina, mas a vacina já estava pronta. A vacina já estava pronta quando houve o problema dessa. Chegou aqui, nós tomamos, eu fui um do que tomei essa vacina. Quer dizer, de certa forma, os pesquisadores já vinham esperando que alguma coisa pudesse acontecer. Não sei se ela vinha esperando, por que eu vinha esperando. Tudo indica que sim. Por que eu vinha esperando. Mas o que eu quero fundamentalmente saber de você, quer dizer, entrando mais na sua intimidade, você me perdoe, mas eu acho importantíssimo que você deixe a sua marca hoje aqui para a gente, porque você realmente é uma pessoa guerreira mesmo, no melhor sentido da palavra. Eu te agradeço. Né? Então, eu vi que esse ano você ficou bastante tempo hospitalizado. Muito tempo. Inclusive, muito tempo num CTI. E, inclusive, você assistiu o nosso programa eu assisti lá no hospital. No hospital, eu assisti. Não do CTI propriamente, não sei se era do CTI, mas do quarto você assistia. No quarto eu assistia, sim. Então, é exatamente por isso que eu acho importante que você hoje venha trazer para nós o seu sorriso, a sua força e a sua coragem. Quer dizer, alguém que ficou tanto tempo ali limitado entre paredes tão silenciosas e às vezes omissas, às vezes negligente, né? Com todos esses... Isso aí existe. Realmente o nosso sistema, de um modo de geral, saúde como um todo, a saúde como um todo é quase terrível, quase né? nula. Em vez de eu ter uma enfermeira, eu tenho uma ajudante de enfermeira fazendo o trabalho da enfermeira. Exatamente. Porque a enfermeira é mais cara. Mas tem uma coisa interessante que eu queria falar para você, é o seguinte, é que eu cheguei, quando eu vim para Niterói, eu adoro essa cidade, eu adoro a cidade de Niterói. Tudo porque é uma cidade, uma cultura imensa. Sim. E pouco se sabe sobre essa cultura. Sim. Nós tivemos maiores paisagistas. Não existe tantos paisagistas como existe em Niterói. Niterói é uma cidade culta. Muito culta, cheia de museus que ninguém conhece. E que agora, a única coisa é que o povo não vai por uma série de razões. Ele não é encaminhado para ver as belezas que tem na cidade. Niterói também tem outra coisa, tem a região oceânica, que é a coisa mais nova dentro desse. Então, quando eu cheguei na região oceânica, há 25 anos atrás... Você foi um desbravador da região oceânica. Eu acho um pouco assim, porque todo mundo se conhecia na região oceânica.
Você ia comprar, eu esqueci o dinheiro, não, depois você paga. Então, de repente, os grupos, haviam muitos biólogos e também ambientalistas. Eu me considerava muito mais ambientalista. Eu andava procurando o lugar que eu vou, quero saber por que era assim, o que ele tem. Então, eu vim descobrir que tinha 5 rios na região oceânica. Eu acho que você só conhece um. Eu não sei que a região oceânica tem 5 Já, rios. tem 5 rios. Alguns já sumindo. Eles estão totalmente sendo, eles foram acaparados, não sei por quem. E você O veja Rio que eu já Colibri, estou por na exemplo. região oceânica há 15 anos. Correto, isso é que já está. Mas esse grupo, havia os verdes, o pessoal que fazia esse trabalho muito bem feito. Nós nos uníamos independente de pensamento político partidário. Eram pessoas que queriam modificar, Queriam não bem queria bem para aquela região, preservar preservando aquilo que a está vida. ali, preservar a vida, né? Então, Não só do ecossistema, mas a vida de todos nós, de todos maneira nós. geral, né? Então eu fui descobrir isso. A lagoa, por exemplo, que é a lagoa de Itaipu, ela está totalmente assoreada. E ninguém toma nenhuma providência, né? E também já tem barcos perto da lagoa, talvez seja para quem mora ali, né? Passear de barquinho, não sei lá o que é. Mas eu pesquei muito siri ali na lagoa. De vez em quando eu vou lá e fico um pouco triste, porque aquela lagoa era o rio João Mendes, que pouca gente conhece, era um valão. Ou seja, a vida Não está se existia. esvaindo, né? Já esvaindo. A coisa que mais nós tínhamos, a água e o esgoto não existia. Você é testemunha de quando chegou a água e o esgoto. Sim. Nós não tínhamos isso. Os poços estavam como? Os poços estavam sendo contaminados, porque tinha que ter a fossa. Então, Exatamente. até hoje, eu ponho em dúvida uma coisa importante. Eu acho que nem 60% da população, não chega a 60%, nem 50% da população que mora na região oceânica tem água e esgotos suficiente. Ele não tem. Ele tem água de poço, água não sei o que lá, mas ele não tem. Então, Grande guerreiro, vou te interromper, porque o nosso programa, corre, e eu quero ouvir um pouco da sua história, desde o iniciozinho, na sua juventude, porque você, guerreiro, tem umas coisas para contar para a gente muito importantes. Quando você saiu do Brasil, como é que foi quando você saiu do Brasil? Quando eu saí do Brasil, eu tive que sair, entrar na embaixada e solicitar um asilo político, que era a maneira do que eu podia. Eu fiquei... Isso na época da Revolução. Que Antes, ano foi isso? Isso foi... Eu entrei na embaixada em 1965. Eu ainda não fiquei no primeiro tapa, não, ainda aguentei um pouquinho mais. Mas depois as coisas foram ficando presas. Foi levando muito tapa, grande guerreiro. Eu fui para lá, invoquei a Convenção de Havana, do qual o Brasil era signatário. Então me deram asilo e eu fiquei 3 meses lá. Outra vez. Mas como é que foi esse processo de pedir esse asilo? Foi sofrido isso, não foi? Foi sofrido. E o que te ajudou foi, de certa forma, pelo que você me falou, o conhecimento que você, nessa época, né, que você já tinha, inclusive por amor à literatura, né? Porque você é um amante da literatura, tanto é que a gente vai ver o texto aqui que você traz, que eu achei maravilhoso. Então, eu acho que, pelo que você me falou, isso contribuiu muito para essa sua atitude. Eu tive um pai que era um indivíduo, um leitor assíduo. Então, as primeiras coisas que eu li foi Monteiro Lobato. Então, me deu, podia me dar do Monteiro Lobato. Gostava de andar comigo, isso nas Minas Gerais, né? Era pela estrada, ele de terno e gravata, me contando que o Brasil era uma maravilha, que a gente tinha que amar o Brasil.
Então aquilo tudo, eu me senti, de vez em quando, eu saí com meu pai, um pai que amava Aproxima a o terra. microfone. Amava a terra e fazia com que eu amasse a terra. Vê, meu filho, essas coisas. Você vê isso aqui, veja essas árvores. Então ele falava dos pássaros, das coisas, e falava assim para mim: por que você não faz poesia? Eu tinha uns 8, 9 anos, não sabia nem como, mas ele de vez em quando lia alguma coisa. Passado daí veio meu pai morre cedo, nós viemos para o Rio de Janeiro, e então eu fui ver um outro tipo de vida. Então a gente poderia dizer que a literatura é uma das suas armas para guerrear? Então eu fui guerrear ler, no bom sentido, correto. né? Eu fui ler o Monteiro Lobato na sua edição, da sua coleção adulta, da qual pouca gente dá um valor, de um valor excepcional. Ele tem até um livro que é interessante, né, que ele diz que os Estados Unidos, o livro chama isso, Presidente Negro. Parece até uma premonição Da eleição do da eleição atual, do Obama. Mas aí em diante, o que mais me chamou, que me formou realmente, já no curso secundário, foi o Jorge Amado. Eu li Jorge Amado quase todo, da parte até que eu fiquei no Brasil. Depois ele publicou outras coisas. Mas era aquele... Eu comia, eu aquela estava fome na meia, eu tinha vontade de comer, porque os personagens eram vivos, com muita força, com muita, muita garra, luta e tal. Então eu achava aquilo para mim era o máximo. Né? Isso continuava na escola, passei a estudar à noite, e aí ia a fazer jornalzinho, fazer um pouco de poesia. Eu só não fazia poesia de amor, porque eu não sabia, esse amor, nós pela mulher amada. Eu tinha uma dificuldade terrível para isso, mas para as outras coisas não tinha, não. Me saía com uma facilidade muito grande. Mas hoje já tem mais facilidade de falar sobre o amor romântico? Eu no México, morei muito tempo no México, li muito sobre literatura mexicana e me deu também uma grande oportunidade. Foi a oportunidade que eu tive de saber muito mais sobre a Revolução Mexicana, que é uma coisa maravilhosa. Ela é antes da Revolução Russa, que é em 1917, e a Revolução Mexicana é em 1910, onde morrem 1 milhão de pessoas. Você vê como já as coisas vêm, para depois ela um pouco se degenerar, como sempre, né? A Revolução no outro dia começa o que se chama contra-revolução. Você já começa contra aquilo porque vai mudar. A mudança nunca é bem vista. Né? Você quer o status quo. Então, nunca é bem visto. Uma certa defesa em relação a coisas novas, né? Todo ser humano tem uma certa defesa em relação ao que ele não conhece. Mas deveria pelo menos querer conhecer, né? Pelo menos. Sim, eu acho que deveríamos. Por isso é que eu estou te questionando dessa forma, porque, pelo que eu vi de tudo que você passou esse ano, o que eu percebo é o seguinte: você tem aí dentro de você um manancial tão rico, que, além de você ter o seu potencial intuitivo, né, há um somatório de conhecimento que, a meu ver, veio justamente através dessa sua fome de conhecimento, essa sua fome de literatura, que deu a você essa coisa que eu estou brincando aqui agora e dizendo, né, o homem branco quer saber o segredo do guerreiro, porque o guerreiro ultrapassou situações esse ano que eu vi, que fiquei perplexa de ver como você esteve num estado de saúde tão precário durante um tempo muito grande e como você está reabilitado e está bem e tendo um atendimento nos hospitais da nossa cidade, que não são hospitais de excelência, né? Mas felizmente você teve médicos muito eficientes, isso a gente reconhece, né? Que te deram um atendimento
momento a contento e também contribuíram muito para essa reabilitação. Mas, acima de tudo, esse seu potencial, né, esse seu veio artístico também, sensível, isso tudo a gente tem que explorar, porque é assim que a gente vai passando para os nossos semelhantes os nossos segredos, né? Correto. As nossas virtudes. Isso, os nossos segredos, né? Os nossos... e outras coisas. Como passando, superar, né? determinadas situações difíceis. Não é que, né? A gente não quer, eu acho que a gente não tem que querer mudar ninguém, não. A gente tem que passar esse conhecimento, porque o conhecimento, ninguém é dono do conhecimento, não. É muito bom compartilhar. Né? A gente tem que compartilhar e aprender. Compartilhar, porque quem dá também recebe. Exatamente. Eu fui dar uma aula de alfabetização, porque não tinha um grupo de pessoas, então eu fui lá e eu aprendi demais. Mas aprendi demais. Eu acho que eu ensinei menos e aprendi mais. Aprendi a língua do povo, como é que o povo fala. O jeito com que ele trata as coisas. Ele é um adulto e não é uma criança. Uma criança que está galgando degraus, não. E já galgou milhares de degraus. Mas a gente, quando para ouvir alguém, sempre aprende, né? Sempre. É maravilhoso, poder ouvir. Agora, as histórias de cada uma dessas pessoas também eram uma coisa importantíssima. Agora, eu fico muito... uma coisa que me deixa sempre preocupado é isso. Né? Eu acho que a vida é uma luta. Eu acho que eu sou uma espécie de caboclo. Eu sou um caboclo, né? Eu acho que eu sou um quilombola também. Foi ali no quilombo que se deu como se chama isso? Foi no quilombo onde o branco pobre estava, o negro estava e o índio estava. A miscigenação das raças. A miscigenação se dá aí. Por isso que e aí se dá a grandeza humana, né? A grandeza maravilhosa. Você vê a Umbanda, é uma coisa maravilhosa, né? Que você tem tudo ali a mistura. É o branco, o negro e o índio. Exatamente. A gente vê a cabocla Jurema. É o contato entre as diversas culturas. Então eu acho de uma beleza incrível tudo isso aí. E a gente tinha que estudar mesmo, não ter medo de saber como é que é orixá. Mas o sujeito faz um negócio como do diabo, né? Tem até um sujeito que anda tirando diabo dos outros todo dia, né? Sai, diabo. Amedrontando as pessoas a tomar contato, ter contato, né, com outras culturas. Com o diabo, amedrontando com o diabo. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo de nada. Não tem diabo nenhum, claro que essas pessoas estão me ouvindo, vendo, sabem que não existe mesmo, né? Essa coisa desse maniqueísmo de bem e mal é uma coisa muito recente. Daí de isso 1300. Há um poder de manipulação muito grande. Manipulação, né, nessa de bem situação. e mal. Não existe nem bem nem mal. Né? Não existe isso. Então existe um inferno. Existem as contingências da vida, né? As contingências da vida. Barbosa, então é isso. Olha, nós estamos com 5 minutinhos para encerrar e eu gostaria muito de ouvir seu texto. Sei. Então, vamos a ele. Você já decorou? Eu não decorei, não. Não decorou. Eu não decoro as coisas que eu faço. Então, vamos ouvir seu texto, porque é muito bom. Eu um dia, lendo o jornal, vejo uma notícia que um indígena em Brasília tinha sido queimado. Aquilo me deixou perplexo, né? Perplexo. Então existe o seguinte: você procura a natureza e o ser, é outra vez a mama terra. Então diz assim: lua minguante, recordando Galdino. Índio Galdino, gente. O índio Galdino, cansado de esperar o ônibus, deitou-se no solitário banco índio. Um frio vento arrepiou sua pele. Cobriu-se com a manta que trazia e dos braços fez travesseiro. O ônibus não veio e o sono chegou. Que faz aí deitado nesta parada de ônibus escura, Galdino?
indagava a minguante lua, quase oculta no céu. Ele não escutava. Sonhava com seus antepassados, valentes guerreiros ousados, quase todos exterminados pelo aço da conquista. Que faz aí deitado nesta parada de ônibus escura, Galdino? Indagava a minguante lua, quase oculta no céu. Ele não escutava, dormia, sonhava correndo atrás do saci. O negrinho se escondia, enganava, desarmava as arapucas, soltava pássaros e peixe. Deixa de amolar o saci, Galdino! Ralhava sua mãe. Os outros curumins riam, caçoavam, sorriam. Galdino se enfezava, virava gato do mato, ameaçava. Eles corriam, fugiam, ocultavam-se. O saci no taquaral assobiava. Que faz aí deitado nesta parada de ônibus oculta, Galdino? Indagava a minguante lua, quase oculta no céu. Ele não escutava. Sonhava com saguis, onças pintadas, araras e com os entes da floresta, com seus pais, com os dias de festa na tribo, com Arari, sua mulher. No céu, a minguante lua tudo observava. Eram 4 os vultos que chegaram. Olharam o índio e entreolharam-se, cochicharam. E como fantasmas, procuraram a escuridão. Acorda, Galdino, já é hora, exclamava aflita a minguante lua. Ele não escutava, sonhava. Um vento frio percorreu o corpo do índio. Galdino escolheu-se debaixo da manta. Perdida na noite da cidade, um urutau piou seu canto agourento. Vai embora, Galdino, dizia aflita a lua minguante. Os vultos voltaram trazendo garrafas. A minguante lua esforçou-se para clarear seus rostos jovens e bonitos. Jogaram o líquido, atearam fogo, fugiram. Um grito iluminado de fogo misturou-se com o pio do urutau. Galdino agonizou, morreu. Era o dia 19 de abril de 1997, dia do índio. Pois é, então para você, telespectador, obrigada pela sua presença conosco. Barbosa, muito obrigada pela sua participação, tá? E voltamos na próxima semana. Meu beijo, tchau, tchau.